Para entender os protestos atuais em Cuba, é importante definir várias questões aí. Uma questão central é a questão do embargo comercial e financeiro também, que os Estados Unidos fazem com Cuba assim, há quase 6 décadas, praticamente. Muito mais do que meio século. Então, como é que o embargo afeta? Afeta muito na questão comercial, exportação e importação. Então, Cuba, pelo embargo, está proibida de importar qualquer tipo de produto dos Estados Unidos. Mesmo alimento, remédio, que é coisa essencial, entende? Qualquer tipo de produto. E também está impedida, proibida de exportar para os Estados Unidos produção cubana, entende? Tipo açúcar e outras, entende? Que eles produzem. Então isso afeta muito a economia cubana. O segundo ponto é que também esse embargo piorou muito na gestão do Trump, porque o Obama tinha um pouco relaxado o embargo comercial. Inclusive o Obama, durante a campanha, durante o mandato dele, ele falou que ia acabar com o embargo comercial. E também falou que ele ia, inclusive, devolver a base de Guantánamo, onde os americanos têm uma prisão política lá, entende? E que eles tenham 100 anos atrás essa base. Prometeu devolver a base e também cancelar o embargo. Mas acabou não tendo força política para isso, porque depende do Congresso americano, que tem uma visão muito fortemente anti-cubana, assim. O Obama tentou e não conseguiu. O Trump até piorou mais a situação para Cuba. Ele reforçou mais o embargo, entende? Ao ponto de ele passou a proibir que famílias de origem cubana que moram nos Estados Unidos, pessoal na Flórida, Miami, proibiu de mandar dinheiro lá para Cuba, para os seus parentes lá, que era uma importante fonte de divisa até para Cuba. O Trump dificultou ao máximo, ou até proibiu, entende? Remessa de dinheiro para Cuba das famílias que moram em Cuba, nos Estados Unidos. E também uma terceira aspecto do embargo é que também dificultou muito para o governo cubano pegar empréstimos financeiros internacionais, especialmente com os Estados Unidos, também com o Banco Americano, por estar proibido, entende? E também dificultou com outros bancos aí, entende? Onde os Estados Unidos tem influenciado bastante. Então o embargo afetou fortemente a economia cubana, mas até os 90, como havia a União Soviética e o Bloco Comunista da Europa Oriental, a Alemanha Socialista, a Hungria e outros países importantes, as relações de troca com essa área soviética compensavam o embargo americano, porque eram economias muito fortes também. A soviética, a Alemanha Oriental, a tcheca, a húngara e assim por diante. Mas isso acabou nos anos em 89 e 90, né? Com o final do sistema comunista soviético e da Europa Oriental. Então, Cuba passou um período muito de total precariedade, assim, após o final da União Soviética. E paulatinamente conseguiu recuperar um pouco com base no turismo. Então, inclusive, a primeira abertura, assim, tipo economia privada, assim, mercantil, tipo assim, com empresas privadas e com assalariados de empresa privada, surgiu na esteira desta estratégia cubana de desenvolver o turismo para atrair divisas, né? E turistas para os hotéis, entende? E isso aumentou muito o emprego também em Cuba. Só que basicamente eram redes hoteleiras espanholas, privadas espanholas. Com a Covid, como caiu muito turismo no mundo, também afetou profundamente Cuba, então. Então, uma alternativa que Cuba tinha para enfrentar a questão econômica desapareceu ou ficou muito limitada com a redução do turismo a nível mundial.
Seria um outro elemento importante que define essa questão, entende? Além disso, isso é interessante. No primeiro ano da pandemia, no ano passado, em 2020, né, Cuba foi um dos países que enfrentou com mais eficácia o combate à Covid, entende? Inclusive, se a gente comparar, por exemplo, eu não tenho dado exato aqui, mas, por exemplo, se comparar a população cubana, que dá uns 10, 11 milhões de habitantes, com países similares da Europa, tipo Dinamarca e outros, tem dados que mostram que o número de casos de Covid em Cuba e as mortes por Covid em Cuba, proporcionalmente, são muito menores que em países de população equivalente da Europa, muito mais ricos, muito mais poderosos economicamente, entende? Isso mostrou que o sistema cubano de saúde pública é muito eficiente. Só que, com a duração da pandemia, as dificuldades do turismo, que caiu muito, entende? E o prosseguimento em barco, em 2021, ficou muito difícil, a situação piorou muito. Então, até no combate à questão do Covid, piorou muito aí, porque realmente depende de insumos que vêm de fora, entende? Para funcionar os equipamentos hospitalares. Então, piorou muito nesse ano, em março, abril, entende? Que foi também um dos estopins para as manifestações lá contrárias ao regime lá, entende? Então, e o interessante é que, com todos os problemas, Cuba se tornou o primeiro país latino-americano a ter uma vacina própria para enfrentar o Covid. Duas, inclusive. Tem a tal da Soberana e a Abdala. Só que agora a dificuldade, eles têm tecnologia própria, eles têm insumos que vêm de fora. Então, com a questão do embarque, dificultou essa compra de insumos para fabricar a vacina deles lá. Então, isso aí também tornou mais lento o processo de vacinação em Cuba. Agora, uma demanda que o pessoal coloca muito nas manifestações lá, entende? Contrárias, né? Por exemplo, a questão da internet em Cuba. Uma demanda do pessoal, que é até justa, entende? É acelerar o processo da internet para facilitar comunicações das pessoas, entende? Só que devido ao bloqueio também americano, eles só conseguiram montar um negócio de internet junto com a Venezuela. Então tem um cabo submarino que liga Cuba com a Venezuela, por onde trafega os dados da internet, entende? Mas é óbvio, uma coisa precária, até porque a Venezuela está numa situação econômica muito difícil também. Então é interessante isso. Então a situação da Venezuela, que ficou muito difícil economicamente também, afetou a internet cubana e também afetou a questão do fornecimento de petróleo para Cuba, que é fonte de energia, entende? Também explica essa questão aí. Porque havia uma troca muito grande entre Cuba e Venezuela. Cuba fornecia médicos para a Venezuela em troca de essa questão da internet, também combustível, né? Então, então os pontos são houve um problema de precariedade no abastecimento alimentar, suprimento de alimentos, entende? Encarecimento, entende? Esse é um problema. O outro é a questão também da internet, que está ligado à questão também de controle estatal da comunicação também, entende? Aí não é só a questão da precariedade da internet, é a questão também de controle estatal, que ainda é muito forte lá em Cuba, entende? Lá o Estado controla isso, então encareceu porque dificultou a importação, chega menos alimentos lá, entende? E a demanda é a mesma, até maior, entende? E também o controle estatal começou também a não funcionar, entende? Então, pelo que eu tenho lido aí,
forma um mercado paralelo, assim, o black market, né? Mercado paralelo, em que é muito caro comprar o alimento. Você tem o alimento tabelado lá pelo governo, mas devido à carência de quantidade insuficiente, entende? Há um mercado paralelo realmente lá, em que o preço é muito mais caro e só o pessoal que tem mais condição consegue comprar, entende? Então essa questão. Outro ponto interessante é que, por exemplo, que embora Cuba tenha conseguido sobreviver melhor com essa rede hoteleira lá, capital espanhol, basicamente capital espanhol, né? Se montou na economia cubana um setor assim, de certo modo, mais favorecido, que são os empregados desses hotéis. Porque os hotéis trabalham muito com dólar e com euro, entende? E muitas vezes esse setor aí, os empregados assalariados, passaram a ter acesso a euro dólar, entende? E vale muito lá em Cuba, até para comprar alimento, comprar roupa. Então esse é um ponto interessante também. Um outro ponto também é que, em especial após a ascensão do Raul Castro ao governo, com Fidel muito doente, e também o acordo do Raul Castro com Obama, em que instalaram a embaixada americana em Cuba, coisa que não tinha antes. Com a Revolução Cubana, os americanos tiraram a embaixada de lá e tinha só um escritório lá de representação. A Revolução Cubana, ela tinha na sua doutrina principal assim, a questão toda de criar uma sociedade sem explorar o trabalho alheio, ou o trabalho assalariado, entende? Que era um ponto central até do marxismo, entende? Toda a discussão do marxismo sobre isso. A questão do socialismo, entende? E então, e essa questão era associada, quando se começou a pensar com a debacle cubana nos 90, em função da queda da União Soviética, se passou a discutir com mais intensidade a questão de permitir alguns setores da economia com economia privada, particular, de pequenos empresários, entende? Aí houve um imenso debate em Cuba, entende? Até que ponto isso estava manchando o socialismo ou contaminando com a questão do capitalismo, entende? Do explorar o trabalho alheio, o trabalho assalariado, entende? Mas após muita discussão e debates lá, e com as dificuldades também do Estado de empregar todo mundo, entende? Na área pública, passou a ter uma legislação lá para favorecer, estimular pequenas empresas, restaurantes, bares, serviços de lavanderia, por exemplo, e outros mais aí, entende? Isso teve um efeito até na economia cubana, até de que uma parte passou a ter uma vida própria, assim, independente da atuação do Estado ou do controle estatal, entende? Então, há um debate em Cuba sobre essa questão. Então, tem setores que falam que tem que apressar esse processo, no fundo, de aumentar as atividades de mercado lá em Cuba, que tornaria a produção mais abundante, mais eficiente, entende? Quando tem setores que reagem contra, alegando que seria uma tendência de voltar a um país capitalista, com todos os problemas de exclusão, desigualdade social, entende? Que é o que rodeia eles dos países da América Central, América Latina, né? Mas então esse é um debate quente no Partido Comunista Cubano lá. E também essas manifestações também têm um apelo para aumentar na economia o setor privado aí também, entende? Esse argumento aí de aumentar a produção, tornar mais eficiente, entende? Quando a Revolução Cubana triunfou, não havia oposição dos Estados Unidos à Revolução Cubana. Quando derrubou um ditador lá, o Fulgencio Batista, entende? Não houve oposição. Passou a ter oposição americana à Revolução Cubana quando
foram tomar as medidas econômicas iniciais. Desapropriaram muita empresa americana lá, entende? Telecomunicações e outras. Muita usina de açúcar foi desapropriada, era também de capitalistas americanos, entende? Aí passou a ter uma oposição muito forte americana à Revolução Cubana, governo americano, né? Por causa da orientação econômica. E isso aprofundou quando Cuba, logo no início da Revolução, se declarou um país socialista, entende? E passou a ter uma relação muito forte com a União Soviética para receber apoio, né? Econômico, até militar, entende? Tem a famosa crise dos mísseis, né? 61 até. Então, então, quando Cuba consolidou um pouco o regime socialista lá, com apoio soviético, forte assim apoio soviético, e também dos países da Europa Oriental, da época socialista, entende? Os Estados Unidos passaram a ter até cada vez mais interesse em intervir militarmente lá para acabar com a experiência socialista em Cuba. Tanto é que em 61 houve uma invasão de Cuba. Não pelo exército americano, mas uma invasão com apoio total dos Estados Unidos. Na época o Kennedy era presidente, o Kennedy, e a invasão era formada de mercenários, né? A CIA organizou a invasão. Aí ela pagou mercenários, né? O cubano que morava lá cubano anti-revolução que morava na Flórida, ou contratando mercenários da América Central. E também havia militares americanos também na invasão. Mas não foi o exército americano, a Força Aérea Americana, foi financiado, organizado pela CIA, com participação de vários tipos de origem dos soldados, entende? Só que essa invasão fracassou, entende? Porque aí os cubanos reagiram fortemente, se organizaram na praia e, pelo que eu tenho lido aí, pelo que eu li tudo, nunca chegaram em terra, assim. Tentaram invadir tudo. Inclusive, pelo que eu sei, parece que 1000 e poucos invasores acabaram morrendo na luta. Morreu muito cubano também, entende? E o interessante é que, no final da luta, foram presos os invasores foram presos, muitos foram. Quem não conseguiu fugir de barco, foram presos. E aí, um negócio interessante que Cuba deu um grande lance, assim, até de ordem humanitária, assim, em vez de manter o pessoal preso lá, propôs trocar os presos por alimento e remédio. Foi um lance assim. Aí soltaram o pessoal todo em troca de alimento e remédio, entende? Isso ajudou a divulgar, assim, um aspecto, assim, mais humanitário da Revolução Cubana, entende? A invasão ficou conhecida, a invasão da Bacia de los Porcos, porque era o nome da Bahia lá, Baía dos Porcos, assim. Então isso foi, então havia então peguei só um exemplo assim mais notável para dizer que sempre houve quando Cuba se desgarrou do sistema americano, sempre houve tentativas lá de afetar a economia cubana, até com atentados também. Durante alguns anos aí, houve muito atentado dentro de Cuba lá, por mercenários pagos, ou pela CIA, ou por empresas americanas, entende? Para afetar, tem até filmes sobre isso, entende? Atentados nos hotéis cubanos lá, entende? Para afetar o turismo, entende? Isso ao longo dos 90, 2000, entende? E, inclusive, aí tem vários livros sobre isso, até de ex-agentes da CIA, entende? Tentativas inúmeras de tentar matar o Fidel Castro, entende? Então, não é impossível que nesses atos aí tenha havido infiltrados também, entende?
Mas o importante é que havia razões concretas lá para ter essa manifestação. Até a questão toda da esquema de partido único, então realmente a imprensa é estatal, não tem uma imprensa que reflita outras opiniões políticas, entende? Então basicamente é isso. É que eu falei, pode ter havido, assim, ainda não li nada que provasse isso, entende? Mas dada a intervenção americana em Cuba desde os 60, até a intervenção mais violenta até, entende? É provável que tenha, só que isso não explica os atos públicos lá, porque realmente tem problemas lá que afeta a população e a questão democrática é importante, porque isso afeta muito também, porque a questão é que é partido único, a imprensa é estatal, entende? Então, há controle também da internet cubana pelo Estado, então, além da questão econômica, né? Então realmente há fatores lá internos que explicam as manifestações. Um outro exemplo de intervenção bélica assim, americana contra Cuba, por exemplo, nessa fase inicial da Revolução Cubana, quando os Estados Unidos passam a combater muito a Revolução Cubana, há um fato já documentado em livros, tudo, que uma vez teve um navio que veio carregado com armamento da Bélgica, já para o governo cubano revolucionário, né? E esse navio foi detectado pela Forças Armadas Americanas, não sei se é Marinha ou Aeronáutica, entende? E o navio foi atingido e morreram mais de 100 pessoas nesse bombardeio do navio, que afundou com tudo, entende? Então é só para ter uma ideia de como houve interferência americana, até violenta, assim, bélica, militar, já no começo do período da Revolução Cubana. Inclusive, a minha impressão é de que essa reação muito forte americana a Cuba é que facilitou um pouco, ou até possibilitou que Cuba fosse obrigada a ter esse apoio soviético para se defender um pouco da agressão americana bélica, militar, entende? Então, consolidou o apoio soviético ao regime cubano, entende? Ou seja, se tivesse havido uma relação mais amigável assim, americana com Cuba, mesmo com essa mudança em Cuba, é bem provável que Cuba teria tido outra evolução econômica, política, entende? Mais pelo campo da esquerda, mas não no campo da questão da partido único, o regime assim mais fechado assim de esquerda, entende? Seria provável até que teria uma trajetória diferente da que teve aí. Não, Cuba tem Cuba desenvolveu uma economia, uma sociedade muito assim igualitária no aspecto de igualitária e também de bom padrão, se comparar com a América Latina, por exemplo, educação pública, saúde pública, que eles têm grande peso assim. A reforma agrária foi feita, programas também de habitação popular, entende? E é um país muito seguro assim, para transitar, para andar, entende? Então Cuba deu um padrão de vida assim, muito elevado assim, nessa questão dos direitos assim. Óbvio que na questão econômica há problemas lá, entende? Então, em função disso tudo, é que Cuba tem um grande apoio popular lá, o governo de forte apoio popular. Então, tanto é que, por exemplo, pelo que eu li aí, o atual presidente lá, que é novo lá na presidência, tem muito pouco tempo aí, ele próprio tem participado de manifestações públicas para defender o governo lá.
o que é difícil imaginar em outros países aí, entende? Ele sai à rua liderando manifestos públicos assim pró-governo, entende? Então o governo tem muito apoio popular lá. Aí através de sindicatos, associações de profissionais, entende? E tudo mais. Então tem apoio popular muito forte. Outra questão também é que como Cuba tem essa questão toda com os Estados Unidos, então também ela tem uma força armada, um exército, né? Também muito importante no país lá, ligado à defesa do país, entende? Então também tem esse aspecto aí que ela foi obrigada um pouco a ter um certo grau de militarização, entende? Para na questão toda sempre da iminência de uma ou invasão americana ou dificultar a questão bélica, militar, interferência, entende? Então realmente esse é um outro faceta da sociedade cubana. É o peso assim, além da questão da importância do Partido Comunista, do Partido Único, entende? Também do Exército Cubano, entende? Que inclusive participou durante a independência dos países africanos, ajudou muitos países que, por exemplo, Angola, que após a independência teve uma guerra civil muito forte lá, com um grupo guerrilheiro ligado a potências do Ocidente, tentando dificultar um pouco o início do país lá em bases socialistas, o exército cubano foi central lá para consolidar a independência angolana, até para enfrentar o exército sul-africano na época em que o apartheid era dominante na África do Sul. Então Cuba também teve um elemento central de internacionalismo assim, socialista, entende? E, portanto, também, que atualmente serve a indicação dos médicos cubanos, entende? Que atuam em várias catástrofes e tragédias humanitárias que eles atuam violentamente. Aí o exército, aí médicos cubanos, aí não é questão militar do exército. Então Cuba tem uma tradição também de apoio também a países mais pobres, mais frágeis, entende? Na questão, anteriormente, questão militar, de apoio a países independentes da África, e depois na questão de medicina. Então, para concluir, então, é possível que as manifestações contribuam lá para aumentar o debate lá de alguma abertura política, entende? De favorecer uma imprensa não puramente estatal, entende? Para expressar ideias diferentes, entende? É possível isso. Que isso aí tem esse efeito aí também, entende? E também pode ser que essa inclusão de manifestações e também a reação de movimentos pró-governo, entende? Aumente também o grau de crítica ao embargo comercial americano, entende? Ou seja, se um dos fatores dessa crise lá é a questão do embargo comercial, alguma pressão sobre a política externa americana. Tanto é que, por exemplo, a Assembleia da ONU, não é? A Assembleia da ONU, que pega todos os países da ONU, são uns 200, entende? Já fez declarações, quase que 100% dos países, para obrigar ou estimular os Estados Unidos a mudar essa política externa do embargo comercial. Quase todos os países apoiaram. Mas a decisão depende dos Estados Unidos, né? Poucos países votaram contra. Quase 100% votou a favor de acabar com o embargo. Não, mas não tem poder de lei isso, depende dos Estados Unidos, né? Então pode ser que isso aí aumente essa pressão internacional para acabar com o embargo. Aí, inclusive, o argumento que acabando com o embargo,
pode facilitar aumentar o grau democrático em Cuba também. A criação de outros partidos, por exemplo, entende? Imprensa não puramente estatal. Isso pode ser aumentar, voltar as famílias cubanas poderem mandar dinheiro para Cuba, entende? Pode ser que tenha esse efeito aí também. Para completar a discussão sobre os fatores que causaram os protestos em Cuba, em especial protestos contra o governo cubano, também houve manifestações pró-governo cubano. Mas para entender mais essa questão, é importante a gente analisar os dados com relação a mortes por Covid por milhão de habitantes para 3 países, Estados Unidos, Cuba e Brasil. E dados relativos ao dia 23 de julho, ou seja, dados bem recentes, e com base na publicação chamada Our World in Data da Universidade de Oxford, Reino Unido. Então, o quadro é o seguinte: esse dado por milhão de mortes por milhão de habitantes para os Estados Unidos foi 1.845. Para Cuba foi 194 e para o Brasil 2.559. Todos dados mortes por milhão de habitantes. Então, como conclusão rápida assim sobre esse assunto, por mortes por Covid por milhão de habitantes para o dia até 23 de julho, os dados mostram que em Cuba morreram quase 10 vezes menos pessoas por milhão de habitantes quando comparado com o desempenho dos Estados Unidos da América.